Bem-vindo ao Doctor TV, o programa que conecta você, a medicina e ao bem-estar. E hoje no Doctor TV, Josiane Oliveira, tanatopraxista, referência nacional. Trazemos uma abordagem sobre o mercado da morte, uma nova visão muito responsiva. Pensar além do que o trivial. Como oferecer e, mais do que isto, seguir sendo responsável com a sociedade após a morte. Josi, é um grande privilégio ter você no Doctor TV e, mais do que isto, poder conhecer pessoalmente essa mulher incrível que você é. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco a sua história, não somente acompanhando as suas entrevistas, mas lendo um pouco sobre a sua história pessoal. Mas eu gostaria de escutar de você. Quem é a Josi? Eu quero agradecer o convite, doutor Daniel. Amei o convite, de verdade. Me tornei fã também, né? E quero agradecer sobre a reportagem, né, que foi feita por vocês, pelo site UOL. Eu amei, de verdade, todo o respeito que foi demonstrado. Gente, quem não viu, vou compartilhar novamente pra vocês verem lá o tanto respeito pela tanatopraxia, né? Tanto com a tanatopraxia quanto comigo também. A Josiane Oliveira é uma pessoa que trabalha com a morte, que não tem medo da morte, que muita gente pergunta isso, né? Como você vive, você dorme, você se alimenta? Me alimento, durmo, não tenho medo da morte, mas trabalho com muito respeito, né? Eu sempre demonstro isso nas minhas entrevistas, nos meus vídeos, nas redes sociais. Eu tenho bastante respeito. Eu tenho 9 anos nessa profissão. Não nasci para isso, não tinha essa visão, né? Descobri isso depois, que realmente acho que já fiz isso em outras vidas. Esses dias me perguntaram, mas você nasceu com essa vontade de trabalhar, de cuidar de pessoas sem vida? Falei, não, eu acho que até ontem eu achava que ninguém tinha nascido para cuidar de pessoas sem vida, né? Mas aí, hoje em dia, eu já acompanho adolescentes que falam, não, eu quero isso pra mim, eu quero trabalhar com a morte, eu quero cuidar de pessoas sem vida. Então, eu acho que eu descobri, acho que ao longo dos meus 35 anos, que eu já fiz isso em outras vidas, né? Então, a gente trabalha hoje, como eu sempre falo, cuidando do amor da vida de alguém, que é fazendo esse procedimento de tanatopraxia, propiciando esse último adeus para as famílias. E é um prazer novamente estar aqui. Josi, eu gostei muito de uma colocação que você fez, que é em relação a cuidar. Eu vejo muito isso em você, que é transcender esse lado de apenas executar técnicas, mas você demonstra o cuidar, o amar, e noto muito empatia. Como você vê neste mercado da morte, que é um mercado rentável, o mercado não pode esconder que quando nós lidamos com saúde e lidamos com a morte, falamos de cifras grandes. Como você vê esse mercado? Porque existem profissionais que, por mais que deveriam ter essa empatia e recordar que ali há uma pessoa que teve uma história, que teve uma família, e que do outro lado do laboratório tem uma outra família sofrendo. Como você vê o profissional atual lidando com essas pessoas, com essas famílias e com uma pessoa que está sob a responsabilidade deles, né? Na realidade, o setor funerário movimenta uma das maiores economias do mundo, né? E ninguém, não vou dizer ninguém, muitas pessoas não sabem disso, que o setor funerário movimenta uma das maiores economias do mundo. E assim, hoje, eu sempre falo sobre isso com os meus alunos, né? Quando a gente tem oportunidade de conversas saudáveis como essa. Quando eu cheguei na internet, quando eu surgi na internet, existiam algumas pessoas que falavam de tanatopraxia e tudo, mas eram poucas pessoas e tinham pouca visibilidade, né? E aí eu comecei a falar, essa questão da frase ganhou uma proporção muito grande, né? Essa frase, eu cuido do amor da vida de alguém. Foi você que inventou? Não, eu fui unindo uma coisa a outra e eu realmente cuido do amor da vida de alguém, né? Eu tô ali naquele último momento, a gente sempre fala, a mãe dá o primeiro banho, né? E a gente dá o último banho. Mas você romantiza?
Não, eu não romantizo. Eu humanizo. É diferente. Romantização é uma coisa, humanização é outra. Concordo. E aí a gente tem, né, os colegas do setor, né, como o doutor perguntou, como você vê hoje? Eu ainda vejo com os olhos ainda um pouco crítico, né? A gente ainda tem profissionais que estão presos na idade da pedra. Sim. A gente ainda tem profissionais que não tratam as famílias com empatia, infelizmente, né? A gente ainda tem famílias que acham que tudo que uma funerária fala, eles têm que dizer amém. Não é assim que funciona. Hoje eu venho falando para as famílias o quê? Vocês têm mais direitos do que vocês imaginam. Vocês têm direitos. Vocês precisam indagar o porquê e o pra quê. Hoje eu sou procurada, por exemplo, por famílias que perguntam assim: ô Josi, por que um exemplo, né? Por que as flores do caixão da minha mãe eram de plástico? Eram artificiais. Se eu paguei se eu paguei para ter flores naturais. E aí a pessoa me pergunta uma coisa que eu não posso responder. Eu sempre digo para a família: por que vocês não perguntaram na hora, né? Por que não indagaram para eles? Mas o agente funerário, mas a funerária, eles são muito grossos, eles não queriam responder. Não, mas eles têm que te responder naquele momento. Vocês têm que fazer valer a voz de vocês. Então eu ainda acho que ainda é um setor falho, infelizmente. A partir do momento que é tanatopraxia, né, a gente ainda não tem essa questão de uma tabela. Mas eu paguei R$3.000 pelo procedimento. Mas me disseram que se eu não fizesse o procedimento de tanatopraxia, a urna da minha mãe ia ser lacrada. Mas por quê? Sim, é alguma doença contagiosa? Existe algum sinal de avanço nesse corpo? O corpo está extravasando? Está apresentando sinal de avanço? Por que vai ser lacrado? Será que não existe ali a intenção de lucrar em cima daquela família? Por que é obrigatório a família fazer? A gente sabe que hoje a tanatopraxia ela é obrigatória para translado, né? Translado aéreo, translado terrestre, tem que passar pelo procedimento. Ainda não é um procedimento obrigatório para todos os corpos. A gente sabe que contribui com o meio ambiente, né? Um dia será obrigatório, mas ainda não é. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então eu acho que ainda é um setor que tende muito a crescer. Tem que crescer muito ainda. As pessoas precisam muito amadurecer, aprender e crescer, com certeza. Sim, Josi. E algo que eu percebo nesse mercado, porque eu estou no mercado da saúde há muitos anos também, e também eu lido com trabalho com corpos, como nós estávamos comentando antes. Sim. Trabalho com a dissecação de cadáveres frescos para que os profissionais aprendam, porque eles possam aprender. E uma das nossas premissas é respeitar muito. Nós utilizamos muito o nome peça anatômica, até em detrimento para que não haja essa ligação entre a nossa vida pessoal com essa peça que está presente, mas não se pode confundir esse desligamento com a falta de humanização. Isso eu acho muito interessante em você, muito positivo, que é o quê? Nós vivemos numa época de uma medicina holística, uma medicina que não vê mais apenas traumatologia, não vê mais apenas cardiologia, mas vê o ser humano como um todo. Então, quando eu estou com aquela pessoa que teve família, que tem família, eu sinto muito isso em você. Não é romantizar, mas é respeitar. Exatamente. Eu acho que nós necessitamos hoje muito pensar no próximo. O nosso atual Estado hoje, quando nós pensamos, não entrando em pontos políticos, mas pensamos em Estado e os conflitos que nós temos hoje é em relação ao desrespeito ao próximo. Nós perdemos este amor. Então nós colocamos, e algo muito interessante que você colocou em nosso making of, é que em muitos momentos nós até sofremos, inclusive com a própria internet, pela crueldade das pessoas. Nós perdemos essa sensibilidade. Eu noto muito isso no consultório, que tem profissionais que eles não escutam o paciente. O paciente ele entra, o profissional já tem uma ideia, ele apresenta essa ideia como verdade, o paciente ele tem que aceitar. E você colocou com muita propriedade. O agente funerário, ele não pode ter e ser a única voz da verdade. Exatamente.
Eu acho que isso é muito importante. E Josi, por exemplo, você nota que as famílias estão criando mais coragem de falar? Não, eu não aceito isso, porque eu passei no passado, quando eu era muito jovem, perdi familiares e enganaram a minha família. Não, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, têm que comprar, e nós, na hora aflitos, pagamos por tudo. Sim. Você nota que as famílias têm mais coragem de falar, de bater de frente hoje em dia? Hoje em dia, sim. Hoje em dia eu sou muito procurada com isso, né? A família fala pra mim assim, olha, a gente pediu o procedimento de tanatopraxia, mas quando chegou lá no velório, tava extravasando e eu chamei, eu liguei pra funerária e falei pra eles virem, porque se tá extravasando, você disse que quando tá extravasando líquidos, né, não foi feito o procedimento, e eu fico mó orgulhosa, porque eu falo que eu formo alunos. Eu tenho vários alunos, vários tanatopraxistas que eu formo pelo TikTok, pelo Instagram. Eu acho isso legal, né? Eu sempre falo, eles não têm voz, mas eu tenho por eles. Porque as pessoas se acostumaram a fazer o que queriam. Esses dias eu recebi um áudio, esse áudio foi parar em um grupo de WhatsApp. Eu não tenho costume de ficar nesses grupos não, né? Eu tenho um grupo só que é meu lá, e aí eu tenho meus seguidores que ficam lá com a gente, mas esse áudio foi parar em um grupo, e esse áudio é de uma pessoa da área, que trabalha na área. E ele disse assim, porque essa mulher não fala meu nome. Infelizmente ele não falou meu nome. Essa mulher fica aí na internet, fica falando um monte de coisa, aí a família, olha isso, aí a família fica exigindo um monte de coisa da gente. Fica exigindo um monte de coisa, e se a gente não fizer, a gente é desumano. Olha isso. Eu falei, opa, então o negócio tá funcionando. E se a gente não fizer, a gente é desumano. Porque ela fica falando um monte de coisa, ela fica toda romântica na internet. Aí eu falei pro menino que me mandou, eu falei assim, não é romantismo. Aí ele, não, Josi, tá todo mundo no grupo te defendendo, falando que não é romantismo, todo mundo entende, né, o seu ponto de vista. Então, quer dizer, ele entra dizendo que as famílias estão exigindo, a partir do que vem nos vídeos da Josi, estão exigindo dele que ele trate com respeito aquele corpo, né? A gente tem casos, eu sempre falo sobre o caso do agente funerário que foi fazer a retirada do pai da moça, isso foi no Paraná, ele vai retirar o corpo, ele puxa de qualquer jeito. O senhorzinho saiu da maca, bateu a cabeça na ponta da urna e quicou dentro da urna. Então fez aquele barulho. E aí a filha dele falou pro agente funerário, poxa, não faz isso com meu pai, né? Não faz isso com meu pai, vai machucar a cabeça dele. Aí ele dá 2 tapinhas no rosto assim e fala, tá morto, não tá sentindo nada não. E isso já se enquadra em vilipêndio de cadáver. Sim. Artigo 212 do Código Penal brasileiro. Como os cadáveres fresh frozen também, né? Sim, os cadáveres frescos também se enquadram. Se um aluno, né, chega lá e vai praticar um abuso com aquele cadáver de forma falada, escrita ou por gesto, que no caso foi o dele, né? O gesto de bater no rosto daquele senhor, ele praticou o artigo 212 por gesto. Então, às vezes, a pessoa pratica o crime. Eu vejo muitas pessoas... Eu fui ministrar um curso onde só tinham homens na sala de aula. E todos eles debochando muito, né? Na época, eu tinha 6 anos de profissão. E aí, eu sempre, né, desde muito cedo, bati de frente com muitas pessoas formadas há muito tempo. Aqueles que... Eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos. E aí, eu fui lá ministrar esse curso na cidade do interior da Bahia. E aí, eu cheguei lá, eu vi eles todos debochando, sabe? E todo mundo, não, porque eu tô aqui, eu só fui obrigado a vir pra cá, porque a empresa me obrigou, porque eu não queria estar aqui. Falei, vocês têm muito tempo de tanato? Tenho. Tá bom, beleza, muito tempo na área, né? Muito tempo. Então cita pra mim o artigo 212 do Código Penal brasileiro. Se trata do quê? Quieto todo mundo. Só o grilo cantando dentro da sala. Falei, vocês não conhecem o artigo 212 do Código Penal? Vocês são da área mortuária, vocês não conhecem. E ali eu falei, se trata do vilipêndio de cadáver. E aí eu comecei a explicar pra eles. Final da história, nos tornamos melhores amigos, né? Eles viram que eu não estava lá pra falar mal do trabalho deles, que eu tinha ido pra contribuir, né, levando uma tanatopraxia avançada, e eles não conheciam o vilipêndio de cadáver. E muitos deles falavam, Josi, eu pratiquei coisas aí que eram crime e eu não sabia. Sim, tem uns que querem crescer, que querem avançar, que me procuram, falam, caramba, Josi, depois que eu conheci você, eu mudei o meu jeito, eu mudei meu tratamento com a família, eu passei a humanizar o meu atendimento com a família. Poxa, tem gente que trata a família de qualquer jeito.
Eu sei que tem famílias que são difíceis, sabe? Mas a gente também tem que entender que eles estão no pior momento deles. Então a gente tem tudo isso. Agora, as pessoas, tem gente que quer, né? E tem gente que se acha maduro demais para aprender, então já pode apodrecer e cair do galho porque não quer aprender mais. Josi, e algo que você comentou em uma das entrevistas é sobre também esse respeito com as religiões. Sim. Eu tive um paciente, uma pessoa maravilhosa que Deus colocou na minha vida. E esse paciente eu tive a oportunidade, dada por Deus, para poder acompanhar ele. Ele era um paciente que teve um AVC e acabou ficando com assimetria facial. E eu corrigi o rosto dele. E nós tornamos muito amigos. E esse paciente, ele era um alto sacerdote de religiões africanas. Uma pessoa muito importante para o Brasil. E infelizmente, por causa de uma tragédia, acho que uns 2 meses atrás, ele veio a falecer. Veio a falecer em um incêndio. E nós realizamos o quê? Lutamos para que o direito dele fosse respeitado e que as ritualísticas que ele praticava e as ritualísticas fúnebres que são necessárias, elas fossem executadas. Como você lida no dia a dia com pacientes, com famílias que têm religiões distintas, que fogem um pouco do tradicional na vista comum e que necessitam de rituais? Por esse paciente que eu tive, o ritual eu acompanhei, foi muito lindo. Acompanhei o ritual fúnebre completo, mas é um ritual distinto que tem que ser respeitado. Como você vê esse mercado? Eles respeitam, não respeitam? Porque tanatopraxia, para exemplo, este público específico tem que ter uma sensibilidade muito grande, especialmente a questão do sangue. Sim. Tem que cuidar um pouquinho. Como você vê o mercado em relação a este público também? Então, na realidade, alguns colegas, né, do setor ficam um pouco irritados comigo porque eu vim para a internet dizer para os candomblecistas, para os umbandistas, dizer o seguinte, a tanatopraxia, ela faz uma drenagem do sangue e uma substituição do sangue por um fluido, né, denominado fluido arterial. Então, logo, a gente sabe que as religiões de matrizes africanas, elas não permitem esse tipo de procedimento. A não ser que o corpo tenha que viajar, né? Tenha que fazer um translado. Aí a gente vai explicar, olha, para transladar, a empresa aérea não vai abrir mão de que a gente tenha que apresentar uma ata de tanatopraxia, uma ata de embalsamamento. Esse corpo não pode avançar, então ele vai ter que passar pelo procedimento de conservação. Então não vai ter para onde a gente correr. A gente vai ter que fazer, vocês vão ter que pedir permissão, né? A espiritualidade, a ancestralidade, e a gente vai ter que fazer o procedimento. Fora isso, a gente não faz. Quando eu vejo, né, eu tenho o caso da mãe de santo, que eu sempre conto para os meus seguidores. Então, onde eu vou, pessoal, conta a mãe de santo. Quando eu recebi essa mãe de santo no laboratório, que eu percebi a roupa dela, a agente funerária disse que era para fazer a tanato. Eu falei, não, mas a roupa dela é de mãe de santo. É sacerdote, não? Eu falei, não, bota ela na mesa e vamos higienizar ela, porque ela já vai sepultar. Então, não tem por que eu fazer um procedimento nela. Não cobra o procedimento, não cobra da funerária, porque eu não vou fazer. Bota ela na mesa, a gente vai dar um banhão nela, a gente vai lavar o cabelo, a gente vai fazer toda a higienização dela. E foi quando a família chegou desesperada, porque ficou sabendo que era tanato. A família aceitou um procedimento que não foi avisado, que não foi explicado. É por isso que eu faço questão de ensinar aos meus alunos. O que adianta a gente ensinar um procedimento se a gente não ensina o que é? Né? Correto. Como você vai ensinar algo? Isso aqui, olha, não pisa nesse chão. Não, mas peraí, não pisa por quê? Olha, não pisa nesse chão, porque esse chão acabou de receber um piso. Se você pisar, o piso vai sair do lugar, o piso pode quebrar. É diferente. Você disse o não, mas você disse o porquê. Então a gente precisa explicar para a família, olha, o procedimento consiste nisso, nisso e nisso. Ainda mais quando a gente sabe que a família tem como religião a Umbanda ou o Candomblé, né? E aí tem alguns que falam, você estragou tudo porque agora eles não querem contratar o serviço.
Eu não estraguei nada. Eu estou sendo sincera. Eu estou sendo profissional. Acabou. Oferece um trabalho de higienização. Fala, olha, a gente vai levar, a gente vai fazer higienização, bonitinho. Vocês vão ver lá, não vai poder ver lá durante um longo tempo, porque senão o corpo pode oferecer um sinal do avanço, que a gente sabe. Nós somos seres humanos, né? Sim. A gente é tudo igual, gente. Meu Deus do céu. Quem trabalha... Eu falo que... Sabe o que eu falo, doutor? Tem pessoas que mereciam ficar um dia dentro de um laboratório de Thanato. Um dia. Pra ver o que acontece com a gente depois da morte. É de verdade, né? É muito rápido, é tudo muito rápido. Se pegar um dia quente, é gases, é proliferação de bactéria, é extravasamento de líquido, é odor desagradável, é coloração desagradável. E se a gente não correr contra o tempo, a gente começa a entrar em estado de putrefação e ali a gente vai avançando. Enfim, nós realmente, depois da morte, se a gente não corre contra o tempo, nós não somos nada. Né? Então a gente tenta explicar, né, para a família isso. Agora no laboratório, quando eles precisam, a gente deixa fazer. Quando eles vão para higienizar, a gente deixa fazer o ritual. Eu acompanho, né? Eu particularmente adoro o ritual. Eu transmiti, Josi. Eu transmiti no programa. Eu já entrei no ritual que eu apaguei. Eu transmiti no programa todo um ritual. É verdade. A família me convidou. Eu pedi licença e nós transmitimos todo o ritual. Salvo, tá salvo? Tá salvo no programa. Eu quero ver. Nós transmitimos. Eu adoro. Foi 30 minutos. Eu a Xexê, de transmissão. Né? A Xexê que fala, né? Foi lindo. Eu não tinha como não fazer isso. Foi um paciente que marcou muito minha vida. Os meus seguidores aí, ó, que tem curiosidade, acompanhem então. Uma pessoa que me ensinava demais. Assim. Olha. Toda quarta-feira à tarde ele passava na clínica, sentava e contava horas e horas e horas e horas. Porque nós tivemos no sul do Brasil, muitas pessoas não sabem. Pensam que o sul do Brasil foi formado somente por imigração europeia, mas não. Nós tivemos, por exemplo, no sul do Brasil, que uma imigração de um príncipe africano chamado Príncipe Custódio, que ele vem de Benin. E esse príncipe ele foi exilado no Brasil porque houve um acordo entre a coroa inglesa e o reinado dele. E exilam ele aonde? No sul, exilam ele no Brasil. Ele vai para o sul do país e lá ele deu conselhos para presidentes, governadores, uma pessoa muito influente, um grande sacerdote. E depois desse príncipe, nós tivemos um outro grande sacerdote que foi o Pai Paulinho, que foi esse paciente que eu tive. E eu tive o prazer de acompanhar ele durante alguns anos. E ter a oportunidade que a família me deu de eu transmitir todo o programa. Todo o programa foi sobre a despedida de Pai Paulinho. Toda ritualística. Foi muito lindo. Nossa, eu quero assistir. De verdade, quero assistir. Foi muito lindo. Foi uma quebra de paradigmas, porque tem pessoas que, infelizmente, têm preconceito. Eu lido com isso todos os dias. Infelizmente, tem preconceito. E eu imagino no seu mercado, sim, que é o mercado que as pessoas não falam. Primeira pessoa que eu vejo falando, contando a verdade, não se retira o sangue, foi você. O resto esconde. Sim, a pessoa, eu vou esconder o que se faz. Aí você vê, né? Eu sou um bandista, eu não estaria agindo correto. E mesmo se fosse de outra religião, né? Mentindo para uma pessoa, né? A gente drena o sangue. Esse é o fundamento da profissão, né? Do embalsamamento, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Sim. Então não tem por que você mentir, né? Fala a verdade. Olha, consiste assim, assim. Ainda mais quando é da religião. Já pensou depois que a família autoriza o procedimento, aí vai lá e descobre como é feito o procedimento, né? É muito chato. Então eu prefiro que candomblecistas, umbandistas saibam como é, né? Muita gente fala, não, Josi, sem problema nenhum, a gente vai fazer, a gente quer que faça, porque vai viajar, a gente aceita, né? A maioria das pessoas vão, as famílias aceitam porque vem ali a necessidade, né? Os corpos avançam muito rápido, muitos corpos avançam. No verão, há muita necessidade que os corpos sejam encaminhados para o laboratório, porque as bactérias proliferam muito rápido, né? Com essa questão do verão. Mas a questão da religião a gente tem que respeitar. Todo mundo fala assim, os cemitérios tinham que acabar. Eu queria que acabasse,
Eu gostaria, por conta, né, ecologicamente correto, se todo mundo fosse cremado. Mas aí as religiões de raízes africanas também não aceitam essa questão da cremação. Conheço pessoas que são do candomblé que falaram, eu quero ser cremado. Mas aí a grande maioria não aceita, como os judeus também não, muçulmanos também não. Então a gente tem que respeitar, né? Existe essa questão do respeito. A gente tem que respeitar, a gente tem que praticar empatia, né? Então a empatia tem que estar presente na nossa vida em tudo, não só no pós-morte, como em tudo que a gente faz. Algo interessante que você colocou, que você falou o quão simples nós somos depois da morte. Isso demonstra que nós somos pessoas iguais. E eu falei semana passada, estava dando uma aula, e falou sobre o nosso trato digestivo. E falando sobre o quê? Que nós somos formados por células. São quase 100 trilhões de células. E grande parte no trato digestivo. E apenas 10% delas são humanas. O resto são bactérias. Ou seja, nós não somos nada. Realmente nós não somos nada. E após a morte a gente é né? A gente tá programado para após a morte se autodestruir, né? Exatamente. Porque essas camaradinhas que estão dentro da gente é que começa aí todo esse trabalho e é muito rápido, né, doutor? Como é incrível. Assim, dependendo... A gente teve um óbito ontem. Foi ontem, sexta-feira. Ele tinha 12 horas de óbito, 12 horas. Ele chegou na primeira fase, indo para a segunda fase da putrefação. Sabe, ele já estava com a mancha verde abdominal, a fase de coloração, a fase de coloração avançando para o período enfisematoso. Então, assim, são esses casos onde a gente vê que existe a necessidade da tanatopraxia, é claro. É um procedimento necessário? É um procedimento necessário, né? A gente precisa saber olhar o corpo, fazer aquela cinemática do trauma ali, olhar o corpo naquele momento e saber, ó, esse corpo já está na primeira fase, daqui a pouco ele vai avançar. E assim, como as bactérias agem rápido, né? E depende tudo de muitas coisas, né? Ação climática, dos hábitos alimentares, né? A decomposição vai depender de muitas coisas. O avanço do corpo vai depender de muita coisa. Tudo que a pessoa se alimentava, hábito de vida daquela pessoa ali, né? Vai contar na decomposição dela. Josi, e eu não tenho como não colocar para você e comentar sobre isso, que teve um caso no Brasil, para quem não sabe, eu trabalho no Peru também, e esse caso conseguiu chegar no Peru. Tio Paulo. Jesus. Nossa, você não tem como não trazer isso para cá. Não tem como trazer isso pra cá. E aconteceu o quê? O tio Paulo, eu tô rindo, mas tô preocupada, gente. Tio Paulo virou boneco, virou polêmica coitado mundial. Tio Paulo, CNN falando do tio Paulo. E Josi, algumas pessoas, até porque a internet é um pouco maldosa também. E foram em cima da mulher, foram em cima na hora, não escutaram o legista, nada, foram lá e não, e é culpado, isso e aquilo. Josi, na sua opinião, tio Paulo, você acredita que realmente o tio Paulo faleceu na residência, faleceu no traslado? Ou, assim, uma opinião um pouco mais técnica para os telespectadores? Porque grande parte das pessoas, elas vão o quê? Motivada porque a imprensa está falando. Sim, nossa, um monstro. Tirou de casa, um monstro e tudo. Ela é uma pessoa nitidamente doente psicologicamente, né? Sim. Ela tinha... Assim, de verdade, ela tinha laudos. Não tô defendendo, né? Mas assim, eu tenho pra mim que tio Paulo saiu vivo de casa já pela tauba da beirada, né? Já saiu com o pé meio lá, meio cá. Mas assim, você via ali na imagem no banco, né? Que ele não tinha rigidez nenhuma. A gente sabe que a rigidez, ela começa ali da cabeça, sentido os pés, né? E tava solta a cabeça dele. Fazia assim. Pessoas idosas, geralmente, elas não têm muita rigidez, mas a rigidez da nuca ali, né? Do pescoço, ela acontece. E a rigidez geralmente aparece entre 2 a 4 horas após o óbito. Então, assim, na minha opinião, ela ainda retirou ele com vida de casa. Acho que tava no
no finalzinho. Eu acho que tava no finalzinho, mas ele tinha algum fôlego de vida, sabe? Eu acho que sim. Eu fico com... Teve médicos ali que tinham essa mesma opinião, que ele sai de casa com vida, mas de repente toda essa coisa do sacrificante de tira do carro, bota na cadeira e leva e vai. Sim. Eu acho que ali ele foi, ela nem viu. Morreu igual um passarinho, tadinho. Eu acho que... Ali ele morreu, ela nem viu. Foi uma moça com problemas psicológicos, dá pra notar, é nítido. Sim. Mas as pessoas foram cruéis também. Eu acho que ela viu que ele podia estar piorando, né? E achou que ia dar tempo de chegar no banco, né? E não deu tempo. E logo depois disso, eu não sei se o pessoal aí em casa acompanhou, um rapaz também que perdeu a mãe e ele colocou a mãe numa cadeira de rodas e ele vai pra unidade de saúde lá no Rio. Só que esse não foi ele fez em sentido assim, ele queria levar a mãe em óbito pra unidade de saúde. Por quê? Porque ele mora numa área de risco. E ele alegou o quê? Que eu acredito nele, como muitas pessoas acreditaram. Ele ligou várias vezes e aí a unidade alegou que lá era área de risco, que não iria. Que eles não estavam indo até lá, porque lá era uma área perigosa, e deram toda aquela desculpa. Ele não tinha ninguém por ele para colocar ela num carro para levar. O que ele diz? Olha, eu não vou deixar a minha mãe entrar em decomposição. Ele colocou ela numa cadeira de rodas, jogou um casaco em cima dela e foi andando com ela na rua. Só que algumas pessoas, percebendo que ela estava em óbito, tentaram bater nele. Tentaram agredir ele porque logo lembraram do tio Paulo. Eu lembro dele. Né? Então logo lembraram do tio Paulo e quiseram bater nele. O filho levando a mãe na cadeira de rodas. Exatamente. Lembro. Com um casaco por cima dela. E ele dizendo, eu não vou deixar minha mãe entrar em putrefação, em decomposição, né? Ele dizendo, não vou deixar minha mãe apodrecer dentro de casa, eu vou levar ela. E aí, nesse caso, já foi mais infelizmente, uma falha do sistema, né? Nós não vamos até aí, porque aí é área de risco, então que se dane você e a sua mãe, que tá morta, Deus que me livre, é mais ou menos isso que as pessoas pensam quando uma pessoa morre, né? Aí logo depois nós tivemos lá na Ilha do Governador, aquele caso que surreal, que é o homem morto há 6 meses dentro de casa. Eu ouvi, não tem coisa que o Brasil o Brasil ganha, sabe? Tem coisa que não dá pra acreditar. Esse eu acompanhei. 6 meses morto em casa. Depois tinha lá gente na geladeira, a mulher tava com o marido na geladeira. Então, tipo assim, ele estava 6 meses morto dentro de casa, né? Totalmente esqueletizado também. Esse eu lembro. Então são uns negócios assim que a gente para e fala assim, gente, o que tá acontecendo com os mortos do nosso Brasil? Não, morreu, vamos deixar aqui em cima da cama. Vamos lacrar a janela que ninguém vai sentir o odor. E ainda tem pessoas que não conhecem o odor da putrefação. Porque, gente, o cheiro de uma pessoa morta não tem nada a ver com o animal. Não, é completamente diferente. Né? Completamente diferente. Tem pessoas que falam, o cheiro de uma pessoa em óbito é um cheiro de suco de laranja. Que suco de laranja? O cheiro de suco de laranja é uma maravilha, gente. Não tem cheiro de suco de laranja, né? É um cheiro bem mais forte, cheiro que entranha na gente, né? Que fica depois ali. Então tem gente que não conhece esse cheiro, né? E nesse caso lá do seu Otávio, que foi na Ilha do Governador, os vizinhos disseram que não identificaram o cheiro da decomposição. E lá ele se decompôs durante 6 meses até ser encontrado esqueletizado. Então aí vem tio Paulo, vem esse senhor, vem esse aí esqueletizado. A gente passa por umas coisas meio surreal. E se pensar, analisando, novamente de volta por quê? As pessoas perderam aquela sensibilidade. Sim. Aquele senso de ser humano. Sim. Perderam isso. Porque as pessoas hoje... o tio Paulo... Eu senti muito o quê? O pessoal tá mais preocupado em atacar a mulher, em fazer sátira do que realmente descobrir o que aconteceu. Será que realmente saiu vivo de casa? Que nada, foram assim semanas. Isso chegou no Peru. Olha isso. E já tinham teorias que a mulher tinha feito, tinha tramado tudo, o gerente do banco sem conhecimento nenhum falando também. Então nós perdemos um pouco essa coisa mais humana. Eu imagino o dia a dia, como deve ser difícil, porque eu lido com... Tem profissionais que em muitos momentos eu tenho que convidar que eles se retirem do curso.
Porque ele tá tão preocupado. Também acontece isso? Várias vezes. E é um curso caríssimo, José. Eu tenho uma pra te contar sobre isso, mas quero ouvir também. Pessoal, eu não vou comentar aqui o preço do curso, sim, mas que é um curso extremamente caro, José. Imagino. E tem pessoas que pagam só pra estar perto da peça anatômica e quando se aproxima, não se aproxima com a ideia de que uma pessoa se doou para ele aprender e aplicar em outra pessoa. Não, ele quer fazer uma selfie, ele quer brincar, ele Gente, quer achei que isso fosse só no pós-morte. E passa por isso. E, infelizmente, tem pessoas... E como é um público, geralmente classe A, que tá vindo, que é um cirurgião, que tá gastando muito, ele acha que tem algum tipo de diferencial. Não, mas ele é expulso do curso. Nós falamos que tem a lei, sim, mas mais do que a lei, tem a ética, a moral, o respeito com um ser humano que está ali em uma lousa, e nós convidamos ele para se retirar do curso. Já tiramos várias pessoas do curso por causa disso. Eu imagino com você também no pós-morte. Eu tive um caso, eu não imaginava que acontecia. Imagina uma pessoa pagar um curso, né? Sim, acontece. O meu curso também não é um curso baratinho, né? Claro que não se compara a um curso para um cirurgião. E a pessoa, uma vez a gente estava no laboratório, e aí a gente recebe corpos, né, necropsiados e corpos clínicos. Lembrando, pessoal, que corpo necropsiado é aquele que vai para o IML, uma pessoa que tem morte acidental, violenta ou suspeita, vai para o IML para passar pela necrópsia, né? Para que o médico legista ali saiba a causa da morte. Tanto que tem gente, né, lá em casa que fala, quiseram levar meu filho, eu não queria que levasse pro IML. A gente não pode impedir. A partir do momento que uma pessoa tem uma morte acidental, violenta ou suspeita, sim, não, tem que ser encaminhado pro IML, tá, gente? A gente não pode impedir. Então a gente tem os corpos clínicos, que são pessoas que falecem no hospital, que já têm um acompanhamento médico, e a gente tem os corpos necropsiados. E aí nós estávamos com o corpo necropsiado na mesa, né? Eles passam pela incisão lá no IML, o médico legista olha, ok, detecta a causa da morte, ninguém retira órgão de ninguém, ele só olha ali, depois o órgão retorna, se ele tiver que retirar para analisar, o órgão retorna e manda pra gente. A família aceitou a tanato, o ideal é que todos os necropsiados passassem pela tanato, porque a gente sabe que o IML acaba recebendo corpos, sim, de todas as formas, né? Estado avançado, e acaba vindo bem contaminado. Não é culpa deles, porque é uma instituição que é muito movimentada, né? São, sim, corpos o tempo todo. E aí a gente estava no laboratório com o corpo necropsiado, era momento de reabrir para fazer o tratamento dos órgãos, porque seria uma viagem. Aí uma aluna, né, ela acordou e falou, acho que ela acordou e falou assim, hoje é dia de ser engraçada. Hoje é meu dia de ser engraçada, eu vou ser engraçada. Aí ela acho que ela acordou nesse dia engraçadinho dela e foi pro curso. E aí nós estávamos todos na mesa, eu estava explicando para eles, e fomos eviscerando os órgãos e eu explicando cada órgão, né? E aí quando eu fui explicar sobre o fígado, mostrar o fígado, ela me vira no meio de todo mundo e fala assim, nossa, isso aí com uma cerveja e um limãozinho caía bem. Nossa. Caramba. Aí eu tava de máscara, todo mundo de máscara, óbvio, eu falei pra ela, o que você falou? Eu acho que ela achou que eu tinha achado engraçado. Só pode ser isso, porque ela repetiu. Ela falou assim, não, eu falei que isso aí com uma cerveja e um limãozinho caía bem. Eu falei, sai. Ah, mas sai. Eu falei pra ela, mas sai agora. Você sai agora. Ou você sai por bem, ou você sai por mal. Ou você sai com as suas perninhas, ou você chama a polícia pra você. Vilipêndio de cadáver, de forma falada. Porque, como a gente falou aqui, né? Sim. Forma falada, escrita ou por gesto. Sai. Ou vou chamar a polícia pra você. Perdeu o dinheiro do curso. Perdeu o que pagou. Por quê? Porque quis ser engraçado, né? Vilipendiou de certa forma, porque, querendo ou não, é uma tentativa de menosprezar. Uma falta de respeito. Como você vai comparar um fígado humano dizendo que você vai tomar cerveja com limão? Não existe isso, sabe? São coisas que fogem a regra, né? A empatia. Eu gostaria que fizessem isso com o fígado de alguém da minha família ou com o meu. Eu costumo pensar isso, Josi. Se fosse um familiar meu que tivesse ali. Empatia, né? Sim. É fácil a gente praticar. Eu falo para meus alunos, é muito fácil não ser um profissional criminoso. É só ser empático. A partir do momento de ser empático, você não vai ser criminoso. Eu gostaria que fizesse comigo? Não. Eu gostaria que fizesse com a minha mãe? Não. Não vai longe. A gente estava falando aqui de segurança dos nossos cadáveres. Olha o que está acontecendo nos cemitérios.
Estourou mais uma aí, né? Que não aconteceu agora, mas tá estourado na internet. A moça bonita, né? Um corpo bonito, muito bonita. Gostava de usar os shortinhos dela, os topzinhos dela. Foi vilipendiada, foi abusada dentro do cemitério. Uau. Foi retirada de dentro da sepultura dela. E o pior não é isso, doutor. O pior são os áudios que estão junto com as fotos. Tanto foto dela, viva, quanto foto dela no chão, em putrefação, já passando para a segunda fase, a fase enfisematosa, onde ela já tinha um pouco de desprendimento de pele, o corpo já tinha um certo agigantamento por conta de gases, e aí vem a foto e os áudios. E nos áudios a pessoa dizia assim, não, mas ela procurou isso porque ela vivia instigando os homens, porque ela vivia usando roupa curta. Mas vem cá. Eu lembro esse áudio, eu sei. Sabe, chegou a ver? Eu sei. Chegou a ouvir, ver as fotos. Ou seja, mas vem cá, então a culpa ainda é dela? Que né? usava roupas provocantes. Porque ela tinha isso, ela tinha um corpo bonito, o homem usa palavras chulas no áudio, né? E não porque fulano foi lá e fez isso e aconteceu, porque ela provocava, ela usava roupa curta. Ou seja, o cara nutria, o homem nutria por ela uma certa paixonite aguda lá, e ela falece, né? Ela tem uma morte lá, de repente, ela acho que morreu de uma morte súbita, não sei, e ele vai lá e retira ela de dentro da sepultura dela pra abusar do corpo dela. E ainda botam a culpa na menina. E acho que tem infelizmente, o machismo, tem homens que pensam o que a mulher, ele tem um direito. Se a mulher colocar um top, tiver um corpo bonito, ele tem um direito. Isso é uma coisa absurda. Exatamente. Isso tá indo até depois da morte, Sim. né? Essa falta de... Eu sempre falo, bato nessa tecla, né? Essa falta de segurança nos cemitérios. A gente tem cemitérios usados aí pra prostituição, né? A pessoa usando pra isso os cemitérios. Então, é uma falta de segurança. Não se tem luz, não se tem um circuito de câmera. Eu fui no Sul agora, eu fui em Bagé, lá no Sul. Bagé, sim. Nossa, eu conheci o cemitério da Santa Casa de Bagé. Eu fiquei maravilhada com aquele cemitério. Eu falei, não, isso aqui é surreal. Eu vou aqui, peraí. Aí a gente foi andando. Como você vai andando, as luzes vão acendendo, né? Sensor de presença. Então isso é legal. Câmeras para poder mostrar ali. Então isso é legal ter em um cemitério, porque precisa ter isso. Se todos seguissem se as pessoas tivessem mais sensibilidade, responsabilidade nos seus atos, seria algo normal. Mas infelizmente não tem. Então tem que vigiar, tem que acompanhar. Infelizmente, não vou tocar o nome da pessoa, você deve saber quem eu estou falando. Tem um religioso no Rio de Janeiro que eu já cansei de denunciar. Pelas coisas, não é a ideia da ritualística. Ritualística, todos nós somos livres de crer num copo, numa mesa. A nossa Constituição ela prevê essa liberdade. Mas quando eu entro dentro de um cemitério, eu entro dentro de uma cova onde tem uma família, um ser humano, eu retiro ossos, faço brincadeiras na internet. Eu acho que eu sei quem é. Eu acho que isso está passando o limite. Sabe? Porque ele está transcendendo, não é a crença. Exatamente. Isso já é vilipêndio, é desrespeito, é falta de humanidade. Por mais que uma vez ele pegou uma costela de um gado, não foi de um ser humano, que se percebe, é nítido, mas dá a entender que é um cadáver. Deu a entender, tô pressupondo o quê? Ao crime. Exatamente. Tem vários perfis agora. Eu vi de uma menina há pouco tempo que ela abre uma sepultura, ela mostra uma urna meio que já, né, em decomposição, uma urna deteriorada pelo tempo, e ela fala lá, aqui é carne fresca, não sei o quê. Tipo, uau. Quem é que deixou fazer aquilo? Cadê a segurança desse cemitério? Cadê as pessoas? Cadê a administração desse cemitério? Sabe, ali existem histórias. Ali existem amores da vida de alguém sepultados. Então eu sempre falo, além dessa questão da contaminação, a gente tem várias outras questões que giram em torno do pós-morte e que precisam ser faladas. Né? A pessoa fala, mas Josi, eu fui no cemitério, eu vi um líquido escorrendo, tinha um cheiro ruim, necrochorume.
contaminação. Mas você passou a mão nesse líquido, cuidado. Se você encostou próximo a esse líquido, cuidado. O que eu posso fazer? Você pode ir até a administração e dizer, olha, tem uma gaveta mal vedada, né? Tem um extravasamento de necrochorume acontecendo ali. Então são tudo que o pós-morte teria que se ocupar. Né? Nós somos um setor que a gente não era para estar degladiando, né? Um se incomodando com o que o outro está fazendo. Não, vamos se unir e vamos tentar mostrar para as pessoas, olha, é um setor que precisa ser olhado. Né? Já que a gente movimenta uma economia tão grande, já que o setor movimenta uma economia tão grande, né? Existem crimes acontecendo dentro de cemitérios e ninguém imaginando. Sim. Né? Eu vou ali pegar um osso, como se fosse... Supostos religiosos, Josi, desculpa eu colocar, eu admiro muito as religiões. Não, mas é bom a gente falar sobre isso. Tem supostos religiosos que eles acham que eles podem estar no cemitério, eles podem pegar um osso, ele pode pegar esse osso e fazer um ritual. Sim. E o Estado não faz nada. Sim. Então ele vai lá, e agora pior, ele bota na internet. Ele vai no TikTok. Sim. E aí ele faz o quê? Se traveste como se tivesse... É uma entidade, não é ele que está fazendo. Isso é uma entidade, ele está totalmente inconsciente. Não sabe o que está fazendo. Aí ele viola túmulos, ele faz brincadeiras nesses túmulos, ele pega ossos e não é ele. É uma entidade. Então, se o Estado tiver que punir, ele vai ter que punir quem? Exatamente. E entra com muita facilidade, né? Sim. Entra com muita facilidade nesses locais. Eu sempre falo, também não gosto de falar em política, mas eu acho que é um local tão largado, sabe? Porque ninguém vota, né? Lá ninguém levanta pra votar no dia da eleição, então... E parece por mais que eu não gosto dessa pessoa, quanto mais eu não gosto, mais ele aparece pra mim. Eu acho fica pulando, eu falei, acho que sim. Cara, eu vou ter que pagar um advogado pra processar ele. Eu acho que eu sei. Tá passando o limite. Acho que eu sei quem é. Porque mas é complicado. Né? É crueldade. E a gente vê isso em tudo, né? Com relação ao pós-morte. A gente vê isso em tudo. Eu sempre falo, tem um caso dentro do pós-morte que eu achei a maior crueldade do mundo. Para algumas pessoas pode não fazer diferença, pode falar, mas a Josi tá exagerando nisso, isso não é a maior crueldade do mundo. Mas assim, tem uma coisa um depoimento que eu recebi de uma seguidora que eu achei assim de uma maldade tão grande, que eu comparo até a necrofilia que acontece dentro de instituições, dentro de funerárias, dentro de cemitérios, que foi a seguidora, né, que comentou comigo que no dia do sepultamento da mãe dela, ela foi lá, sepultou, claro, poxa, aquele sofrimento, né? Perdeu a mãe, sim, nossa, eu não consigo nem mensurar, não consigo nem imaginar o que ela estava sentindo. E ela disse que sepultou, né? Tinha mandado a roupinha da mãe dela e tudo direitinho pra funerária. E depois do sepultamento, ela disse que na hora dela sair de dentro do cemitério, veio um agente funerário correndo atrás dela. Olha, peraí e tal, isso aqui é seu, uma bolsa. Ela falou, essa bolsa aqui é sua. Ela falou assim, mas que bolsa é essa? Ele falou assim, isso aqui é as peças íntimas da sua mãe. Aí ela falou, mas como assim as peças íntimas da minha mãe? Eu entreguei pra você vestir. Você entregou, mas a gente não veste, não. É outra coisa que eu quero falar pro pessoal de casa. Não está escrito isso em lugar nenhum, que a gente não veste peça íntima numa pessoa. Não está escrito em lugar nenhum. Isso não existe. Se a gente está ali para preservar a dignidade, sim. Outra coisa, os colegas têm mania de falar para a família, não, porque a gente dá dignidade. Eu dou dignidade para alguém? Eu não dou dignidade para ninguém. Eu tenho por obrigação preservar a dignidade dessa pessoa. Preservar a dignidade que ela sempre teve. A gente acabou de preparar agora um senhorzinho que ele estava com um broche escrito melhor pai do mundo. Sabe? A gente botou brochinho na blusa dele. Coisa mais linda. Melhor pai do mundo. Olha isso. Não sei nada sobre ele. Só de ter lido esse broche eu já sei tudo. Sabe? Eu já sei tudo. Então eu não sei nada sobre ele. Não sei da luta dele. Mas quando eu li o broche... Desculpa, até me emocionei. Porque quando eu li o broche, me emocionei como eu me emocionei aqui. Porque se ele tá escrito melhor pai do mundo, porque é um homem muito especial. Porque os filhos estavam lá no velório esperando ele. E saiu todo bonitinho, direitinho. A mãozinha deu um trabalhinho, mas dei meu jeito, consegui. Que eu tava com a pelezinha muito sensível, que sim. Idoso tem muito disso, né? Aí acaba ficando hiperidratado, então dá uma infiltraçãozinha, acaba minando um líquidozinho.
Falei, não, a gente vai conseguir. A gente vai colocar ele de um jeitinho onde os filhos vão poder tomar bênção, vão poder beijar a mão dele. E assim, então são coisas que a gente... Só um simples broche já disse tudo pra mim. E aí o camarada vai e acaba com o luto de uma família, acaba com o luto de uma filha, porque ele acabou com o luto dela. Qualquer coisa que você tem de preocupação numa despedida, isso acaba com o seu luto, né? Se você for enganado em alguma coisa, aquilo não vai sair da sua cabeça. Nunca mais sai da sua cabeça. E ela falou pra mim, Josi, ele acabou com o meu luto, porque a minha mãe nunca ficou sem as partes de baixo, sem as peças íntimas. E agora minha mãe tá lá sem elas. Olha só. Né? Então são coisas que você para e pensa, caramba, uma coisa boba que ele podia ter feito. Afeta muito. Ele afetou pro resto da vida uma pessoa por conta de uma preguiça que esse ser humano teve, porque foi preguiça. Ele vai alegar o quê? Que foi o quê? O que foi? Por que ele não vestiu? Né? Aonde está escrito que a gente não veste? Aonde está escrito isso? Né? Se a gente tem que preservar a dignidade das pessoas, então não tem lugar nenhum que esteja escrito que eu não visto peça íntima em ninguém. Ah, meia pra quê? Vai sentir frio no pé? Tem muitos que falam isso. Eu já ouvi isso. Já ouviu? Aí. Eu já briguei com a gente, por familiares, em relação à meia. Aí. Que a pessoa... Por que meia? Mas a meia é primordial, a meia é maravilhosa para exumação, por exemplo. Os sepultadores adoram meia. No dia da exumação, eu acompanho muito a exumação. Sim. No dia da exumação, os sepultadores pegam a meinha. Opa, tava de meia, né? Porque os menores ossinhos estão lá no pé. Sim. Tá lá no pé, né? Os ossinhos pequenininhos. Os sepultadores adoram as meias, porque os ossinhos ficam todos dentro da meia. Aí o camarada vai e faz piadinha, né? Aí você tem sempre que soltar uma piada. Ah, vai meia pra quê? Ah, o sapato. Sapato é legal a gente falar sobre sapato, gente. Família manda sapato, né? Sabe da história do sapato da família lá? Família mandou sapato. O sapato não conheço. O homem faleceu. Daí, antes de falecer, sempre falava que queria o sapato da... Que queria calçar o sapato que usou no casamento da filha. E aí o sapato bonitão, né? Usou no casamento da filha e tal. E a família mandou o sapato lá pra calçarem um sapato nele. E aí, não sei por que cargas d'água, durante o velório, deu 2 minutos na família. E eu quero saber se tá com sapato, se tá com sapato, se tá com sapato. Ah, porque eles cobrem o sapato. Cobre, né? Porque tem um manto, né? Que a gente coloca ali e tal. Cobre na ornamentação. Não, tá com sapato, tá com sapato. Me mostra o sapato. Não tava o sapato. Né? Ah, porque é coberto em Isso, aí ficou aquele mal-estar, o sapato não tá aí, mas nós vamos lá, depois a gente vai resolver essa questão do sapato, vamos despedir de papai, mas o sapato não tá aqui, mas a gente vai se despedir e depois a gente resolve o sapato. Beleza, aí fizeram lá, 3 dias depois, voltaram na funerária para poder reclamar do sapato. Quando chegam na funerária, o sapato no pé do agente funerário. Meu Deus do céu. Mas foi uma confusão isso, gente. Ou seja, pegou o sapato do homem e que tava usando o sapato. E olha, eu vou te falar, muita gente tá me ouvindo que é do setor, sabe que isso acontece. Isso é um erro muito grande. A gente sabe que isso, pelo amor de Deus, né? Eu já tinha escutado isso. Tinha escutado isso é um crime, agora... Isso é um crime, né? Então vamos ser sinceros com a família, não vamos pegar nada de ninguém. A gente às vezes não consegue calçar, né? Então eu sempre explico pra família, a gente não consegue calçar por quê? Porque a urna ela tem uma altura. Então se o pé for grandinho e a gente calçar o sapato, o sapatinho fica pra fora da urna. Então a hora que eu coloco o manto, que é aquele manto que ele é de papelão, né, com cetim drapeado em cima, se eu colocar o manto por cima e o pezinho ficar pro lado de fora da urna, o manto fica alto. Aí não dá pra gente fazer aquela ornamentação retinha. Entendi. Então o que eu falo pra família? Ou vocês levam de volta, né? Quando eu tenho contato com a família, quando não é com agente funerário. Ou eu coloco no meio das perninhas ali, dentro da urna, e eu fotografo. E aí eu mando pra funerária, ó, o sapato tá aqui. Tá, né? O sapato tá aqui. Então eu coloco ali bonitinho. Agora a família tem todo o direito, sim, se mandou sapato, lá no velório fala, abre que eu quero ver. Se o sapato tá aí. Tem direito sim, tem que fazer sim, não vem de mimimi depois o povo do setor funerário falar que eu falo. Ai, porque ela fala tem que mesmo falar, que o sapato é da família, quem comprou foi o falecido, não foi vocês. Querem sapato bonito, vai comprar. Quer cinto bonito, vai comprar.
Coisa feia, pegar até cueca de falecido. Coisa feia. Eu tinha essa... Será que não roubaram? Será que pegaram? Será que não pegaram? Sempre tive isso, agora confirmei. Eu falo, sabe por quê? Porque é o que eu falei aqui. Quem comprou foi o falecido, então o dinheiro foi dele. Quem quiser cinto e sapato bonito que vai comprar o seu. Vai pegar de ninguém, não, que pegar as coisas dos outros é feio. E, Josi, algo também que eu acho que deva existir. Eu vi uma vez você comentando sobre isso. Pensando um pouquinho em saúde pública. Quando nós estamos aspirando o sangue pela artéria, esse sangue deve ser tratado. Ou a funerária, como que ela faz? Ela coloca na rede pública ou ela deve tratar esse sangue quando aspira? Então, na realidade, vamos lá. A gente não aspira o sangue, né? Eu vou tentar explicar de uma forma bem simples. Tá. A gente injeta um fluido, né, através da artéria. Tá. Então, a gente pode injetar ou através da artéria carótida ou da artéria femoral, né? Então, fluido entrando, fluido sendo injetado pela artéria carótida, eu faço o acesso dela e eu tenho uma cânula, que é uma cânula de injeção, que ela é ligada numa bomba injetora. Tá. Aí eu faço uma incisãozinha na artéria e vou lá, eu venho e injeto, né? Eu vou acoplar a minha cânula dentro da artéria. Aí eu vou prender ali bonitinho, vou fixar. Na jugular, na veia jugular, eu venho e vou desobstruir ela. Eu vou dar um piquezinho nela ali e vou romper ela, né? Eu vou romper a jugular. Perfeito. Então, quando eu ligo a minha bomba injetora, né? Quando eu injeto o fluido pela artéria, automaticamente o sangue vai saindo pela veia. Ah, perfeito. Então, o sangue vai escorrendo, literalmente. O sangue escorre por essa mesma incisão. Fluido entrando pela cânula dentro da artéria e o sangue sendo drenado pela veia, vai escorrendo na mesa, cai dentro de uma cuba que tem na mesa. É na cuba que fica o sangue. Eu tenho uma cuba. Nessa cuba, esse sangue é levado para o esgoto, tá? Que não é o esgoto comum. Nós temos no laboratório, que é obrigatório, o tanque biodigestor, né? Um tanque biodigestor. Curioso. O tanque ele tem 4 fases, né? Deixa eu ver, lá no laboratório é 1, 2, 3, 4 fases. No meio vem o primeiro, o segundo, o terceiro, aí vem mais uma caixa de cloro, vem o quarto, né? São tudo caixas. São tudo caixas. Eles vão passando de um pro outro e vão decantando e vão tratando. Perfeito. Na 5ª caixa é quando ele vai para a rede de esgoto comum. Ah, entendi. Na 5ª caixa ele vai para a rede de esgoto comum. Antigamente era só uma fossa séptica, né? Uau. Era só uma fossa séptica. Hoje não. Hoje são tanques. Hoje a gente tem os tanques. Vai decantando. Cada tanque tem o seu processo até cair na rede de esgoto comum, que é o tanque biodigestor. Ele fica ali enterrado na clínica. O pessoal faz isto ou eles colocam direto na rede? Então, infelizmente já teve aí casos, há pouco tempo teve casos de funerárias que foram fechadas por conta dessa questão de esgoto. Né, que não tinham o tanque biodigestor, que não tinham esse tratamento de esgoto. E é importante que se tenha, né? Você não pode jogar essa coisa. Mas olha, na realidade, hospitais, né, teriam que ser os primeiros a ter esse tratamento. No hospital já vi direto, né? E a gente sabe que existem ainda locais que jogam direto na rede de esgoto, né? E tem que ter o tanque biodigestor, essa questão do tratamento. E laboratório de tanatopraxia também. Todos eles têm que ter. A gente teve alguns casos aí televisionados até de locais que foram fechados pela vigilância sanitária por conta dessa questão do esgoto do laboratório. Eu então, trouxe todo cuidado. José, porque eu trouxe essa pauta também. Porque eu entrevistei há pouquinho tempo atrás uma líder religiosa que ela foi fazer o quê? Foi fazer uma atividade em um cemitério. Chegou no cemitério, ela viu uns tambores. Tambor azul. Aí ela viu 1, 2, 100 tambores. O que faz tanto tambor no meio do cemitério? Cheio de osso, né? Ela abriu os tambores. Não vai acreditar, José. Tiraram os ossos das pessoas, colocaram no tambor, estavam botando no lixo.
terminaram botando os familiares das pessoas no lixo. É isso aí, E ela gente. parou a cidade inteira, chamou a imprensa, nós fomos lá, acompanhamos com ela, batemos de frente, divulgamos no Brasil, parou o país por causa disso. Eu vi. Aí, Foi um acompanhamos boom com mesmo, ela, foi um boom isso. parou o país por causa disso. Você vê que absurdo, né? E aí, por isso que eu pensei, eu falei, será que o pessoal respeita, se tem algum tipo de acompanhamento? Porque eu penso, se o município não tá cuidando dos restos mortais, tá botando tambor e botando fora... eu falei, Tem laboratórios que tem laboratórios que tem um sistema de coleta de tonéis, né? Os dejetos humanos vão sendo aspirados, vão caindo nesses tonéis e aí eles vão sendo recolhidos por empresas específicas que recolhem esses dejetos, né? Mas aí depende de cada local. O que não pode realmente é aspirar, por exemplo, nós temos a vara trocadora, que se faz aspiração toraco-abdominal para a gente retirar líquidos e gases. O que não pode é aspirar ali e jogar direto na rede comum de esgoto, né? A gente tem que ter um pouco de consciência também. Mas, infelizmente, não é todo mundo que tem. E essa questão do cemitério aí, teve também lá no Rio uns ossos nos sacos e alguns corpos teve meio no Rio que... também isso? Na filmagem ele fala que era no Rio. Depois eu vi a mesma filmagem dizendo que era em outro local. Mas eram os corpos meio que parcialmente decompostos e tinha ossada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? É o que eu falo. O que tá acontecendo com o nosso setor? A gente precisa denunciar, sabe? A gente precisa em tudo. Pode ser coisas que acontecem em funerárias, coisas que acontecem com um ente querido nosso em um velório. A gente precisa fazer questão das coisas, né? É o que eu falo para meus seguidores. Não adianta você passar por uma coisa e depois vir até meu Instagram e perguntar: por que aconteceu tal coisa? Aí eu não sei. Sim. Se você não pergunta na hora para a funerária, se você não pergunta na hora para o laboratório, se você não pergunta na hora para o profissional, como você vai me perguntar depois? Como é que eu vou te responder depois sobre aquilo? Eu não sei o que aconteceu. Ou você pergunta na hora, faz valer o dinheiro que você pagou, né? Eu acho que muitas pessoas de casa não devem saber que a gente tem direito ao sepultamento pela prefeitura, por exemplo. Sim. Né? Muitas pessoas que eu converso falam: Josi, eu não sabia. Não, mas como você não sabe? Nós temos direito. Se uma pessoa da sua família falece e você não tem dinheiro para sepultar, você vai até o CRAS da sua cidade, você entra lá em contato com eles e vai ter o sepultamento, e tem que ser um sepultamento digno. Não tem essa de... pensamento privado, mas não, tem um público também. Exatamente. E toda funerária recebe por esse, né? Eles têm as licitações, eles vão receber por esses sepultamentos que eles vão executar. Ninguém tá fazendo nada de graça para ninguém. E aí as famílias às vezes não sabem dessas coisas. É por isso que eu sou, assim, eternamente grata por esses espaços, né, que me cedem, que eu venho e falo sobre Thanato. Eu sei que a gente ri, a gente dá uma desanuviada, porque senão a gente enlouquece. Com certeza. Eu falo, a gente brincou ali, né, nos bastidores, que eu falei, gente, eu tenho seguidores que são maravilhosos, que eu amo de paixão, mas eu tenho uns perseguidores também, que Jesus amado. Eu falo, meus perseguidores faz eu ter picos de ansiedade que vão lá no céu e volta. Estão me dando várias rugas já, porque olha, mas assim, porque são pessoas que acabam te cobrando umas coisas que são como se tivesse a obrigação de explicar por que você fez isso. Exatamente. Josi, mas eu não tenho também como fechar essa entrevista sem pedir para que você comente em relação a um pedido inusitado que fizeram para você. No dia a dia de qualquer profissão sempre tem alguma coisa que acontece assim fora do normal, mas teve um pedido que eu escutei você falando, que eu comentei no Peru também. No Peru, quando eu tô no Peru, eu acabo conversando, contando um pouquinho, você é uma das pautas. O que aconteceu com o pedido? Comenta conosco. Sobre o pedido que mandaram colocar junto com... Qual é o pedido do vibrador? Exatamente. Isso não tem como não contar isso. Gente. De vez em quando tem uns pedidos assim. Geralmente são pedidos tão brandos, né? Hoje eu tive lá uma senhorinha com ursinho de pelúcia. Então a gente tá acostumado a mais umas coisinhas assim, né? É um ursinho, é um terço, né? Um presente escolhido por um filho, a gente coloca. E esse foi inusitado porque, assim, a família chegou, o agente funerário chegou pra mim cheio de vergonha, né? Aí ele falou: Josi, a família quer falar com você. Aí quer te pedir um negócio. Eu falei:
pro agente funerário falar assim, porque era alguma coisa que fugia Já à imaginou. normalidade. Eu falei, quer falar o quê? Aí eu falo, você. Ele falou, não, a família quer falar com você e tal. E aí o familiar veio falar comigo, né? E aí me pediu. Falou que era vontade do falecido, né? Que colocasse o vibrador, né? Na urna e tal. Ele falou, não, é pra colocar... Quer que coloque o vibrador e tal. E eu me lembro que eu falei assim... Ai, Senhor, me perdoa, meu Deus. Só que na hora eu fiquei tão zonza com a novidade, assim, pra mim era uma novidade. Mas eu fiquei tão zonza com o pedido que eu falei assim, mas vem cá, é pra colocar onde? Tipo, Eu pelo imagino amor na de hora, Deus, né? pelo amor de Deus, não vai me pedir uma coisa que eu não posso fazer. Porque eu sei lá o que a pessoa pediu, como é que Sim. seria, eu não faria nada de anormal, não, com certeza não. Aí ela, não, pra colocar e tal. Eu falei assim, ó, eu vou colocar aqui dentro da urna, aqui do lado dele aqui, mas vocês vão assinar um termo, Dizendo né? que pediram. Fizeram até um meme com esse negócio, Imagina fizeram um depois quando desenho abriram, animado. 3 anos depois. 3 anos depois abre e tem alguém da família que não sabia. Eu vou explicar como. Ah, passou pelo laboratório. Quem preparou foi a Josiane. A José. Eu vou Aí preparar. abre e tem um... E vai estar lá intacto, porque silicone. Não vai desmanchar. Silicone não desmancha, fica lá intacto. Só que aquele negócio não vai desmanchar. E aí eu coloquei, né, aquela coisa protuberante lá dentro do. Ficou Eu lá. imagino. E assim, foi uma coisa bem, bem inusitada, sabe? Foi bem engraçado pra mim. Foi assim, muito diferente. Aí eu coloquei, aí a família assinou, eu coloquei bonitinho, especifiquei lá e coloquei e realizei a vontade do falecido. E foi lá juntinho com ele. Era companheiro dele há muito tempo que a família falou. E eu escutando aquilo, querendo enfiar a cara no bueiro, imagino. assim. Josi, mas Eu queria morrer. Uma experiência maravilhosa de conhecer pessoalmente. Igualmente. Eu acompanho sempre as suas entrevistas e eu tenho comigo algo muito importante, que é a profissão da saúde. Profissionais da saúde trabalham por amor. Verdade. No momento que nós transcendemos isso e passamos só uma parte mercantil, a saúde está morta. E o seu trabalho é de suma importância Verdade. para a saúde pública, saúde coletiva e mais do que isso, respeito às famílias e às pessoas que deixaram um legado. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que você faz. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. De verdade. Obrigada pelo convite. Parabéns também pelo seu trabalho, que é lindo. Vou ver o vídeo. Depois, se puder me mandar o link, eu vou procurar lá. Com vou certeza. stalkear o vídeo como é o nome da... Eu falei aquela hora, a Xexê, né? É a Isso, Xexê, eu acho que fala, né? eu O vídeo passo pra você, sim. do ritual, né? Eu quero ver para os meus seguidores também que gostam de ver, que perguntam sempre sobre esses rituais. Eu sou muito, muito, muito... eu tenho muito respeito com essa questão do ritual, né? Eu tenho muito respeito pelo sofrimento das famílias. Eu tenho muita empatia com relação a isso, né? Só eles sabem o que eles estão sentindo. Então a gente tem que sempre respeitar, olha, é uma religião que não é adepta ali à tanatopraxia, à troca de sangue. Então, expliquem para a família sempre. Acho que não custa, né? Mas não é só visar o dinheiro. É visar, pelo menos, tentar salvar ali aquela última memória para que a família possa passar pelo luto, né? Porque tem muita gente que sabe, não nem conhece as 5 fases do luto, não sabe que as pessoas precisam passar pelo luto para se recuperar daquela perda, né? Mas muito obrigada mesmo, de verdade, pelo convite. Amei, adorei. E obrigado, pessoal de casa também. Espero que gostem. Qualquer dúvida, me achem nas redes sociais. Colocou lá, Josiane Thanato, já me acha fácil. Todo mundo conhece. Já me acha fácil. Parabéns pelo trabalho mesmo. Obrigada, igualmente. Dr. Daniel Dias Machado para o Dr. TV. No Dr. TV, você se informa com quem entende. Fique por dentro dos cuidados essenciais para o seu corpo e mente.